Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma, tudo bem? Tudo certo? Boa semana para você. A gente começa mais uma edição do Radar Esportivo. Estamos no portal Galera Mix, então você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, pelo portal Galera Mix, no YouTube. Se inscreve, já deixa seu like, você que ainda não é inscrito, né? Quem está chegando, acompanhando nosso programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E o pessoal do site também, muito obrigado pela audiência. Bom, meus amigos, vamos começar porque são muitos assuntos, né? Tivemos Brasileirão Série C, a bola rolando pela Série B, Série A, Eurocopa, final da Copa América, enfim, volta da Libertadores. Olha, tá recheado o nosso radar esportivo e a gente traz, é claro, as notícias para você. Vamos começar com a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Figueira entrou em campo neste domingo. O Figueirense entrou em campo no estádio Orlando Scarpelli, jogo das 11 da manhã para encarar o São José. E o Alvinegro do Estreito venceu pelo placar de 2-0. 2-0, portanto, a vitória do Figueirense, né? O Alvinegro do Estreito voltando a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Parece que virou o disco, parece que, né, a música resolveu fluir, né? Pelo menos nesse final de semana, o Figueirense consegue uma grande vitória, consegue uma vitória importante, um resultado que dá a ele e ao técnico Jorginho, né, uma tranquilidade um pouco maior, tendo em vista que essa vitória dá um fôlego, um respiro aí pro Figueirense, que vinha de uma sequência de jogos sem vitória. Portanto, o Figueirense consegue fazer um resultado importante, somar 3 pontos, vai à 6ª colocação, vai a 9 pontos, e faz um jogo bastante interessante, né? Eu diria que das partidas que a gente acompanhou do Figueirense nessa temporada, olha, se não foi a melhor, foi uma das melhores atuações que o Figueirense teve. Na Série C, certamente foi o melhor jogo do Figueira. Na Série C, foi a melhor apresentação que o Figueirense teve. Se o jogo tivesse sido, inclusive, 4 ou 5-0, não seria nenhum absurdo. Porque o Figueirense, no primeiro tempo, atropelou o time do São José. Teve bola na trave, o Figueirense, inclusive, abusou de perder gols. Porque foram muitas chances criadas, né? As mudanças que o técnico Jorginho fez no meio-campo, inclusive com o Roberto, né? O Roberto sendo escalado, deu uma outra característica ao Figueirense. E o Figueirense que precisava muito desse resultado. E as mudanças surtiram efeito. O ataque, o meio-campo, produzindo bastante, criando oportunidades. O Figueirense teve uma atuação muito boa. E eu espero que seja dado sequência nisso. O Figueirense tem uma semana inteira para trabalhar, vai voltar a jogar no sábado agora, mas faz uma vitória que dá muita tranquilidade para ele, né? Ou pelo menos não muita, mas um pouco, né? Mais de tranquilidade para o Figueirense, porque estava precisando voltar a vencer. O ataque não marcava gols, o meio-campo não criava, e isso nesse jogo aconteceu. Então, no podcast do final de semana, né, que nós gravamos na sexta, quando nós cobrávamos aqui uma postura diferente do Figueirense, era porque se mostrava necessário.
se mostrava necessário, porque o que o Figueirense estava produzindo, jogando, era muito pouco para um time que tem, evidentemente, pretensões maiores, e que também não pode deixar esse grupo do G4 desgarrar, escapar, né? Então, o Figueirense precisava desse resultado, precisava dessa vitória para poder respirar um pouco mais aliviado. Já que uma derrota, inclusive, colocaria o Figueirense, né, poderia colocar o Figueira na zona de rebaixamento. Então a preocupação que o torcedor do Figueirense tinha, que nós tínhamos, era uma derrota para o São José, certamente agravaria muito a crise, e eu não sei se o Jorginho sobreviveria, porque já passaram-se para o Figueirense 7 rodadas. Então, essa vitória, esse resultado foi muito bem-vindo. Alguns destaques: o Roberto jogando bem, Diego Tavares jogando bem também, funcionando. Eu penso que o Figueirense teve uma boa atuação, uma vitória importante e que, quem sabe, possa dar um pouco mais de confiança para o Alvinegro do Estreito seguir nessa Série C do Campeonato Brasileiro. São 9 pontos somados, 6º colocado o Figueirense. Lembrando que o Figueirense joga no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse mesmo Botafogo, que aliás é comandado pelo Argel Fux, está jogando nesse momento contra o Criciúma, né? Contra o Criciúma, que inclusive vai tentar recuperar a liderança. Né? O Criciúma tenta voltar à liderança. E claro, se vencer, pode ajudar muito o Figueira, porque o Botafogo vai seguir ali com 9 pontos também. Então, o Botafogo não escaparia, né? Para o Figueira até um empate seria bom, mas vamos torcer para que o Criciúma vença, retome a liderança. É um jogo importante para o Criciúma, que faz até aqui um grande início de Série C. Criciúma que até agora não perdeu, né? Então, no próximo radar a gente fala mais desse jogo. Criciúma, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma, que estão jogando nesse momento, já que estamos gravando esse podcast na segunda-feira. E claro, bola rolando para Botafogo e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E o Figueirense, repito, encara esse mesmo Botafogo no próximo final de semana. Falando de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que teve aí alguns destaques por essa rodada, né? O Cruzeiro, que empatou com o Botafogo, né? 3-3, o Botafogo e o Cruzeiro empataram, jogaram neste sábado, inclusive. Jogaram neste sábado, o Vasco também jogou, né? Na sexta-feira. Enfim, o Brusque entrou em campo. O Brusque entrou em campo com o CSA e perdeu, né? O Brusque tropeçou, perdeu 3-2 em casa. Nesse momento segue na 9ª colocação, segue como o 9º colocado. E evidentemente está fazendo o campeonato assim, até agora sem sustos, né? O Brusque teve um início muito interessante, tem uma gordurinha aí, né, que coloca o Brusque nessa primeira página de tabela. Claro que se o Brusque puder brigar pelo G4, é interessante. Mas o primeiro objetivo que me parece, que eu tenho insistido, é que o campeonato que o Brusque tem que disputar é para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro e se estruturar melhor para as temporadas ou para a temporada seguinte. Ter esse primeiro ano de experiência
na Série B do Campeonato Brasileiro. É fundamental que o Brusque ele tenha essa condição, tenha essa situação de seguir mesmo da Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, se projetar melhor, se estruturar melhor e manter, né, na segundona. Perdeu para o CSA em casa, não foi um bom resultado. 3-2 não foi um resultado interessante para o Brusque, que entrou em campo neste domingo, né? A bola rolou e o CSA venceu o Bruscão, venceu o Brusque também, né? Lembrando, o Náutico venceu, o Náutico se mantém líder, né? Ganhou do Goiás, o Náutico fazendo o início de Brasileirão muito interessante, muito forte, né? Com muita autoridade, o Náutico se mostrando um candidato não só a acesso, mas a título, pelo menos pelo início que está fazendo de Campeonato Brasileiro da Série B. É um time que está muito bem estruturado. Náutico, repito, liderando, fazendo uma grande campanha nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vascão, né? Vascão jogou na sexta-feira, venceu o Sampaio Corrêa também pelo placar de 1-0. Vasco tá ali, né? Tá ali na cola, brigando pelo G4. Vasco da Gama fazendo uma vitória, um resultado importante, venceu o Sampaio Corrêa 1-0. Cruzeiro e Botafogo, que não conseguem também engrenar, empataram 3-3, né? Vamos ter jogos importantes nesse meio de semana, né? O Vasco da Gama, por exemplo, pega o Coritiba nessa terça-feira, jogo às 9h30 da noite. Temos Avaí que joga em casa com Confiança, e é jogo para vencer, e é jogo para o Avaí buscar a vitória, para não deixar o G4 se desgarrar. Então, tá na hora do Avaí vencer, fazer um resultado importante em casa e seguir na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando pelo objetivo maior, que é nada mais, nada menos do que subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. É isto que o torcedor espera, o torcedor quer, e o Avaí precisa buscar esses pontos, vencer o jogo das 7 da noite dessa terça-feira no estádio da Ressacada. Avaí jogando, portanto, em casa com o Confiança. Jogão. Brusque joga com o Remo fora, lembrando que o Remo é o lanterna, é um confronto direto esse jogo para o Brusque vencer, né? Jogo importante para o Brusque vencer aí nessa Série B de Campeonato Brasileiro. É um confronto, diria que é um jogo de 6 pontos, porque são duas equipes que inclusive vieram da Série C. O Remo está muito mal, mas o Brusque também tem como primeiro objetivo se manter na Série B. Então, quem sabe o Brusque beliscar pontinhos aí nessa semana contra o Remo. E, é claro, vai seguir aí a Série B com grandes jogos importantes. A gente vai repercutir aqui no Radar Esportivo. Bora para a Série A, então? Bora para a Série A do Brasileirão, que teve bola rolando, né? Teve jogos importantes, e a gente vai trazer aqui essa rodada que movimentou o final de semana, cartoleiros e cartoleiras, enfim, todo mundo que acompanha. Vamos aos jogos do final de semana. Tivemos jogos sábado também, né? Palmeiras 3, Santos 2, vitória do Palmeiras no clássico, né? Vitória importante do Palmeiras no clássico, 3-2 para cima do Santos. Palmeiras que é líder, né? Palmeiras que é líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória importante contra o
Peixe, né? 3-2, grande vitória. Teve Grenal, estreia do Filipão, 0-0, o Grêmio e o Internacional se enfrentaram, o resultado não foi bom para ninguém, o Grêmio segue sem vencer no campeonato e o Internacional segue na 14ª colocação ali no meio da tabela também, próximo à zona da confusão, né? São Paulo venceu o Bahia, 1-0. São Paulo vencendo a segunda seguida na Série A. Também Fluminense virando 2-1 para cima do Sport Recife. Boa vitória do Flusão no Brasileirão. Atlético Mineiro 1-0 para cima do América. Também um bom resultado, né? Atlético Paranaense e Bragantino ficaram no empate em 2-2. Confronto divertido, interessante. Jogo de dois bons times, né? Que estão fazendo aí início interessante no Campeonato Brasileiro. 2-2, portanto, para Atlético e Bragantino. Tivemos também o Atlético Goianiense ficando no empate com o Juventude. Resultado não foi lá aquelas coisas para ninguém, né? Não foi lá aquelas coisas para os dois times. Ceará e Cuiabá também empataram. Cuiabá segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Segue sem vencer aí o Cuiabá, né? Lembrando também que tivemos Fortaleza 1, Corinthians 0. Boa vitória do Fortaleza, que se mantém, né, na parte de cima da tabela. Hoje é o 4º colocado. Fortaleza, portanto, vencendo o Timão. Está no meio da tabela, 12º colocado. Boa vitória, portanto, do Fortaleza. E vamos comentar o jogo entre Flamengo e Chapecoense. O Flamengo virou 2-1 para cima da Chape. A Chape chegou e está vencendo o jogo. Chape que tentou abrir o placar, tentou segurar o Flamengo, mas é claro, o Flamengo tem uma superioridade muito grande. Tecnicamente aí conseguiu virar. Alguns destaques. Flamengo, nós comentamos de Flamengo, inclusive da situação de Rogério Ceni na sexta-feira, né? Quando gravávamos o Radar Esportivo. E naquela madrugada de sexta para sábado, né, 2h30, 2h40 da manhã, vejam só, Rogério Ceni foi demitido, né? Foi anunciada na madrugada de sexta para sábado a demissão do técnico Rogério Ceni. E depois de áudios vazados, enfim, toda aquela crise em bastidor, né? No bastidor do Flamengo. E aí já estava meio que sacramentado quem seria o técnico do Flamengo. Todo mundo sabia. O futevôlei na praia não era por acaso. Já no sábado, as negociações começaram e no sábado terminaram. Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo e foi apresentado já nessa segunda-feira. Aí o Renato Gaúcho será o comandante do Flamengo. A partir de agora já vai estrear no meio de semana no jogo da Libertadores, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E, é claro, Renato Gaúcho, novo comandante do Mengão. A torcida gostou, né? A torcida está confiando no trabalho do Renato. É um bom nome para tentar também controlar um pouco esse ambiente de tensão que o Flamengo está vivendo. E o Renato teve grandes trabalhos, né? Teve grandes trabalhos aí o Renato Gaúcho e é o comandante do Flamengo, o novo técnico, então, do clube rubro-negro é Renato Gaúcho. E destaque aqui, como eu já falei, da Chape, a Chape segue sem vencer. Momento ruim aí da Chapecoense, né?
complicado. Chape vai ter um jogo importantíssimo no próximo final de semana, que é o Cuiabá, que é um confronto direto na Série A, né? Enfim, os outros jogos da Série A a gente fala no próximo programa. Só destacando aqui, ó, os 6 melhores. Palmeiras, Bragantino, o Palmeiras é o primeiro colocado, o Bragantino é o segundo, o Atlético Mineiro vem em terceiro, o Fortaleza é o quarto, o Furacão Atlético Paranaense na quinta colocação e o Bahia fechando o G6 é o sexto. Os quatro times que estão na zona de rebaixamento, Sport Recife abre o Z4, é o 17º, aí vem os times que ainda não venceram. Cuiabá, 18º, a Chapecoense na 19ª colocação, com 4 pontos, e o Flamengo, o Grêmio melhor, né? A Chape tem 4 e o Grêmio que também ainda não venceu, tem apenas 3 pontos, tem 2 jogos a menos, mas é o lanterna da competição, o time comandado pelo Filipão. E vamos lá, já que falamos de Brasileirão, vamos ter a volta da Libertadores. Jogos das oitavas de final que já vão movimentar a partir desta terça-feira. Vamos lá, com a Boca Juniors e Atlético Mineiro, só para começar na Bomboneira. Que pedreira, hein? Que jogo duro, que jogo complicado, jogo de ida do Galo, mas o Galo tem time, tem condição e pode passar pelo Boca Juniors. Ainda teremos o Cerro Porteño jogando com o Fluminense. O Fluminense também fazendo o primeiro jogo fora de casa, né? Fluminense também tendo uma missão duríssima, uma missão complicada, mas tem condições de passar, né? Tá fazendo uma Libertadores interessante também. O São Paulo recebe o Racing, 9h30 da noite, primeiro jogo no Morumbi, lembrando, é o jogo do SBT, né? Jogo do SBT, e o São Paulo joga em casa, é jogo importante, é jogo para o São Paulo fazer um bom resultado nesse jogo de ida, né? Contra o Racing, jogo bastante complicado, né? Enfrentar time argentino em mata-mata da Libertadores é sempre muito difícil. Também tivemos, né, ou vamos ter, ou melhor dizendo, a estreia, né? Fala aqui do jogo do Inter, né? O Inter vai pegar o Olímpia do Paraguai fora, né? Vai pegar o Olímpia fora. Jogo duríssimo, jogo complicado. O Inter não vem mostrando um bom futebol também, não está vivendo um bom momento. Palmeiras joga fora também com a Universidade Católica do Chile. Jogo duro, Palmeiras fez uma boa campanha na primeira fase, mas mata-mata de Libertadores é sempre complicado. E também nós teremos o Flamengo com a estreia de Renato Gaúcho no comando técnico, jogando fora de casa contra o Defensa e Justiça da Argentina nesta quarta-feira. Jogo também duríssimo, jogo complicado para o Flamengo. É mata-mata, estreia do técnico Renato Gaúcho, e nós esperamos que os times brasileiros possam se dar bem nessas oitavas de final da Libertadores, né? Com os brasileiros entrando em campo. Tem também na Sul-Americana, LDU e Grêmio e Santos Independiente, né? Jogando também no meio de semana, portanto, a Copa Sul-Americana. Lembrando, né, teremos outros brasileiros também, no próximo programa a gente repercute. Lembrando, e vamos aqui também falar da Eurocopa. Que grande final a Eurocopa! Grande final a Eurocopa, que nós tivemos aí a Itália, a Azzurra, sendo campeã em Wembley contra a Inglaterra, 1-1, num grande jogo, num grande espetáculo. A Inglaterra, com menos de 2 minutos de jogo, abrindo o placar, e aí a Itália foi buscar o empate no segundo tempo. É um jogo espetacular, sensacional. Teve prorrogação, e aí nos pênaltis a Itália acabou vencendo, né, a Inglaterra
pelo placar, né, de 3-2 nos pênaltis. Enfim, os dois goleiros fazendo realmente tendo uma boa atuação aí na cobrança por pênaltis, 1-1, e a Itália sendo campeã, a Itália nessa reconstrução sendo comandada pelo Mantini, conseguindo já um título importante, a Eurocopa, essa mesma Itália que ficou fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália não disputou a Copa do Mundo de 2018, né? A Azzurra, que fez uma Euro muito interessante e diferente, né? Diferente das outras vezes. Essa é uma seleção que propunha o jogo, né? Tomava iniciativa, uma seleção ofensiva que a gente viu da Itália nessa Euro. Diferente das outras seleções italianas, do tradicional, que era aquela seleção com muita marcação. Claro, essa também, a defesa se portava muito bem, mas era uma seleção que marcava muito forte, apostava no contra-ataque, às vezes num grandalhão na frente para resolver. E a Itália, com uma ideia de jogo muito interessante, consegue esse título importante da Eurocopa. Contra a seleção inglesa, perdendo nos pênaltis, a Inglaterra não conseguindo ganhar mais um título, né? E perdendo em casa. Inclusive, teve jogadores alvo de racismo, né? Que perderam os pênaltis. Fatos muito lamentáveis, né? Esse tipo de situação, porque, é claro, né, o racismo é algo que está aí, que a gente lamentavelmente convive e que algumas pessoas sempre tentam, né, praticar esse tipo de conduta, ou praticam, melhor dizendo, esse tipo de conduta lamentável. E, enfim, jogadores perderam um pênalti, mas isso, né, os seus pênaltis, mas isso em nada justifica o racismo. Aliás, não é justificável em nenhuma circunstância o racismo. O racismo é crime, né? Enfim, a Itália é campeã da Eurocopa, de um grande jogo, um grande espetáculo. Agora, para encerrarmos o nosso programa, vamos falar de Copa América. Brasil e Argentina era a final que todos imaginavam, né? Todo mundo que acompanhou essa Copa América, e até mesmo antes dessa competição começar, já se imaginava que Brasil e Argentina se enfrentariam na final. A questão que fica desse jogo, e que primeiro, uma partida tecnicamente muito fraca, né? Um jogo de muitas faltas, muito truncado, muita conversação com a arbitragem, esses problemas do futebol sul-americano, a cera, a catimba, né? E, enfim. E aí a Argentina levou a melhor. A Argentina foi campeã no Maracanã, né? Foi campeã contra o Brasil em pleno Maracanã, fazendo 1-0. Gol do Di Maria. E olha, que as duas equipes muito pouco produziram. Muito pouco fizeram. Enfim, a Argentina fez o gol no primeiro tempo em um erro do lateral esquerdo, Renan Lodge, e aí o Di Maria tendo uma grande atuação, né, sendo muito feliz no lance e mandando para a rede. E no segundo tempo, o Brasil também entregou um contra-ataque, quase que o Messi poderia ter matado o jogo, perdeu uma chance incrível, o Lionel Messi. Agora, ficou evidente um ponto fraco da seleção brasileira. Aliás, as duas seleções, se forem enfrentar, se jogarem esse futebol que praticaram no final de semana contra
seleções europeias fizeram, né, vão ter muita dificuldade. Pelo jogo que essas duas seleções fizeram, se encararem de seleções europeias, vão ter muito problema. Vão ter muito problema. Porque o futebol que foi apresentado, se você compara os jogos da Copa América e da Euro, parece que é um mundo diferente, cara. É uma outra coisa. E o que essas seleções apresentaram no sábado foi muito fraco. Muito aquém. Muito lamentável. Né? E agora a Argentina fez 1-0 no primeiro tempo, e quando a Argentina fez 1-0, aliás, eu acho que a Argentina ela estava muito à vontade, ela ficou muito à vontade o jogo todo, ela controlou, e uma seleção brasileira que também muito pouco ameaçou. A Argentina não produziu muito, o Brasil também não, e aí a Argentina, esse jogo contra a Argentina evidenciou um ponto fraco dessa seleção brasileira. Que é o quê? Quando o Brasil tem a bola. Ou seja, quando o adversário opta por uma estratégia mais defensiva e dá a posse de bola ao Brasil. E aí o Brasil não consegue construir. Né? O Brasil não tem variações. O Brasil é o quê? Bola no Neymar e vamos tentar resolver. Ou resolver apenas um contra-ataque em marcação né? Marcação no campo de ataque, roubar a bola e tentar contra-atacar. Ok, é uma possibilidade, funciona bem. Eu acho que, né, a marcação em linha alta, né, a marcação no campo de ataque, ela é importante. Agora, você não pode ter só isso como repertório. E ficou evidente que o Brasil tem dificuldades. Quando o Brasil tem a posse de bola, o Brasil tem dificuldades de criar jogadas. O Brasil não pode só saber sofrer. O Brasil precisa fazer os seus adversários sofrerem. Como sempre, e nos grandes momentos que o Brasil teve, era feito. Ah, mas a geração não é tão boa. Tudo bem. Agora, o Brasil precisa, e o Tite precisa repensar algumas coisas no seu trabalho. Não estou pedindo a demissão do Tite. Acho que isso não se justifica. O retrospecto do Tite é bom. Agora, ficou claro nessa Copa América e nesse jogo contra a Argentina o ponto fraco do Brasil. O Gerson, o Tite poderia dar uma oportunidade para o Gerson, que pode ser esse jogador para fazer o time jogar, para fazer esse meio campo da seleção criar mais, render. É uma alternativa. Por que não? Por que não? Tentar uma possibilidade. Outra coisa, o Thiago Silva é um grande zagueiro, tem uma história, mas já deu. O Thiago Silva já entregou algumas vezes na seleção brasileira. Já entregou o ouro algumas vezes. Entregou também, quase entregou de novo no sábado. O Gabigol. Ah, mas não entrou bem. Mas o Tite não deu sequência para o Gabigol. No jogo de sábado, o Tite poderia ter entrado com o Gabigol já no intervalo. Já entrar no intervalo, é um cara de área, é um atacante, para incomodar um pouco essa defesa argentina. Tanto é que quando o Gabigol entrou, ele teve uma chance para finalização a queima-roupa, o goleiro argentino pegou. Martínez pegou. Então, enfim, eu penso que o Tite, de fato, não é motivo para demissão, não acho isso, mas algumas coisas no trabalho e alguns jogadores, o Tite precisa repensar. E espero que ele o faça depois dessa partida contra a Argentina, essa derrota brasileira no Maracanã da Copa América, na Copa América, né, pela final da Copa América, que foi nesse sábado. E olha, para o Brasil jogar uma Copa do Mundo em alto nível,
contra as seleções europeias, precisa melhorar, precisa evoluir, precisa de algo novo, precisa de algo mais. Não isso que foi apresentado nesse sábado contra a Argentina. Aliás, olha, tanto Brasil como a Argentina, se pegarem seleções europeias e jogarem o que jogaram no sábado, vão tomar sufoco. Vão tomar sufoco. Enfim, assim terminou a Copa América. E assim, a gente vai encerrar o nosso radar esportivo. Lembrando rapidamente um outro assunto, né? A gente falou de Brasileirão. Vamos ter um assunto que vai movimentar essa semana também, que é a questão da lei do mandante. Vai ter votação na Câmara dos Deputados, e isso impacta também na questão de direitos de TV, na forma como os clubes vão negociar, enfim. Tá tendo aí também uma guerra de bastidores nesse sentido. Claro, no próximo radar a gente repercute, vamos ver como será essa votação na Câmara dos Deputados inicialmente, tá bom? E assim a gente encerra então nosso radar esportivo, agradecendo a sua audiência, você que esteve no YouTube, no portal Galera Mix, muito obrigado. Deixe o seu like, você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva e, claro, ative o sininho. E a moçada do portal galeramix.com.br também, o nosso muito obrigado pela audiência. Meus amigos, ótima semana, grande abraço e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!